Então, aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema, né? Para o pórtico abaixo, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de esforços internos. A novidade desse daqui em relação ao anterior é que eu tenho esse ponto e esse ponto, né? Eu tenho 3 barras que estão convergindo nele aí. Então, novidade básica desse problema aqui em relação ao anterior é apenas isso. Aí algumas coisas eu devo aproveitar já do anterior, tá? Então, primeira coisa, calcular as reações de apoio. Aqui eu tenho apenas um apoio, né, que é esse engaste aqui nesse ponto. Aliás, deixa eu dar logo os meus pontos. Esse aqui vai ser o ponto A, B, C, D, E e F. Então, no ponto A, eu tenho uma reação vertical, que eu vou chamar de VA. Tenho também uma reação horizontal, que eu vou chamar de HA. E tenho uma reação de momento, que eu vou chamar aqui de MA. Para calcular as reações de apoio, uso as equações de equilíbrio. Então, somatório de forças horizontais tem que ser iguais a zero, né? Somatório das forças verticais também tem que ser igual a zero. E somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Então, começando aqui pelo somatório das forças horizontais igual a zero, a gente tem aqui mais HA e menos 3, e só isso, né? Igual a zero, que implica aí que o HA é igual a 3 kN. Indo aí para o somatório de forças verticais igual a zero, a gente tem aqui VA menos 10 menos 2 menos 4 vezes 4 igual a zero, menos 10 menos 2 menos 4 vezes 4 igual a zero, menos 12, né? Menos 16, então VA igual a 28 kN. Somatório de momentos igual a zero. Momento, eu vou pegar no ponto D. Geralmente quando tem engaste, tanto faz, né? Mas, sobretudo para os alunos de isostática, eu prefiro fugir desses pontos que tem o momento aí, porque eventualmente vocês esquecem de pegar, né? Então eu vou pegar o ponto D, tá? Então somatório de momentos em D igual a zero. Eu vou fazer aqui tomando a regra da mão direita. Então momento em D igual a zero, eu tenho aqui mais HA vezes 4, mais VA vezes 2, vou conferir nos sinais aí, viu? Mais HA vezes 4, mais VA vezes 2, mais MA, né? Já é momento, não precisa multiplicar por distância. Aí eu tenho menos 2 vezes 3, tenho também menos 3 vezes 2, e tenho a carga distribuída, também vai ser negativo, né? Menos 4 vezes 4, a concentrada fictícia vai estar aqui no meio, então aqui eu tenho 2 mais 2, né? Menos 4 vezes 4 vezes 4, tudo isso daqui igual a zero. Eu não tenho, novamente eu não tenho os valores calculados, então vamos calcular juntos aqui, né? Daí eu tenho H vezes 4, 3 vezes 4, mais VA vezes 2, mais 28 vezes 2, menos 2 vezes 3, menos 3 vezes 2, menos 4 vezes 4 vezes 4, igual aí a menos 8, que implica aí que o MA vai ser igual a 8, né? kN. Então, as reações de apoio, eu tenho aqui H igual a 3 kN, VA 28 kN e MA 8 kN. Antes de ir para os diagramas, vamos definir aqui como é que a gente vai estar enxergando essas barras, né? Através aqui da convenção do momento fletor, né? Definir aí o que vai ser a esquerda e o que vai ser a direita para a gente. Então a barra DF, como ela está na horizontal, não vamos inventar moda não, né? Positivo embaixo, negativo em cima. Aqui também é a mesma coisa. O mesmo para a barra BC, né? Positivo embaixo e negativo em cima. Em relação aqui à barra AB e a barra BE, também é interessante que a gente pegue tudo como sendo uma coisa só, né? No caso aqui, a barra ABE. E daí eu vou considerar para essa barra positivo aqui do lado da direita e negativo aqui do lado da esquerda. O que implica dizer, né, que isso daqui seria, entre aspas, aí, né, a parte de baixo desse meu elemento. Então, para esse elemento aqui, quando eu estiver calculando
calculando alguma coisa por baixo, eu vou dizer que eu estou olhando para a esquerda, e quando eu estiver calculando alguma coisa por cima, eu vou dizer que eu estou olhando para a direita. Em relação aos elementos que estão na horizontal, né, não tenho o que dizer, esquerda é esquerda e direita é direita. Não tem necessidade de inventar nada sobre isso daí. Então H3, VA 28 e o MA 8 kN. Então vamos lá aos diagramas, né? Deixa eu representar aqui as reações. H igual a 3 kN, o VA igual a 28 kN e o MA. Aliás, eu vou começar pelo normal, então o MA não importa, eu não vou nem colocar aqui, viu? Então, diagrama de esforço normal. E os pontos, né? A, B, C, D, E e F. Então, bora lá. A mesma coisa aí que eu fiz na questão anterior, eu vou fazer aqui barra por barra, tá? Então, começando aqui, vou começar por essa barra de cima. A barra D é F. Aliás, né, aqui como eu tenho três barras chegando nesse ponto, no caso aqui no ponto E, eu vou marcar aqui um ponto um pouquinho à esquerda, um ponto um pouquinho à direita e um ponto que está aqui um pouco abaixo. Como perde um pouco o sentido, né, de dizer antes e depois, ou esquerda e direita, eu vou dizer que esse ponto aqui é o ponto 1, esse é o 2 e esse é o 3. Então, E1, E2, E3. A mesma coisa aqui para o ponto B. Eu vou indicar aqui como esse sendo o ponto 1, esse é o 2, esse aqui é o 3. Então, B1, B2 e B3. Deixa eu ver o que mais que eu preciso aqui. O ponto D, em relação ao normal, né? Não precisa fazer antes e depois, porque a gente está vendo aqui que isso aqui não vai alterar o normal. O ponto F também não. O ponto C eu preciso, né? Então, vou botar aqui o C antes. E aqui está o C depois. Em relação ao ponto A também eu preciso. Então está aqui também. Vou colocar esse aqui como A depois e antes aqui do ponto vai ser o A antes. Estou começando aí por essa barra aqui, D, E, F. Eu posso ir na ordem aqui, normal no ponto D, depois o ponto E1, depois o ponto E2 e aí eu fecho lá com o ponto F. Quando eu finalizar essa barra, aí eu vou para essa outra aqui de baixo, a horizontal. E aí eu começo pelo ponto B2, depois eu vou para o ponto C antes, e depois eu vou para o ponto C depois. Quando finalizar essa, aí eu vou começar por essa de cá, que é a barra B, A, B, E. E aí eu tenho que no ponto A, eu vou começar pelo A antes, depois eu vou para o A depois, B1, B3 e E3. Então, o ponto D. Vou considerar aqui que eu estou calculando olhando para a esquerda, né? Então, D3 olhando para a esquerda, eu não estou vendo ainda nenhum carregamento, né? Então, por isso, o D vai ser igual a 0. E aí, do D, eu vou para o E1, que é o ponto que está aqui. Passa a ver aqui a carga de 10 kN, mas como eu estou calculando normal, essa carga não dá normal, então o E1 vai ser igual ao D, que vai ser igual a 0. O próximo E2 vai ser igual ao E1. Aí veja aqui que entre o E2 e o E1, se eu continuar indo olhando para a esquerda, né, quando eu pego o E2 e eu olho para a esquerda, eu vejo não só a barra DE, né, eu vejo também aqui a barra EB, a barra BC e a barra AB. Então, nesse caso aqui, o normal no ponto E vai ser igual ao que eu já tinha antes, né? O D1 foi 0, mas daí vai aparecer aqui o HA fornecendo uma carga de compressão nesse ponto, né? Então, menos HA, só que
aparece aqui esse 3 kN também, que quando eu trago para cá eu vejo que ele está dando tração no ponto. Então eu teria menos H mais 3. H foi 3, né? Menos 3 mais 3, eu continuo ainda com o mesmo valor de 0. Do ponto E2 eu vou para o ponto F, que vai ser igual a E2. Tenho aqui essa carga distribuída, né? Mas que não vai alterar nada no valor do normal, porque ela está perpendicular à barra, então, em suma, eu permaneço aqui com o valor igual a 0. Então, essa barra inteira aqui, ela tem um normal nulo, né? Indo agora para a barra B2, eu acho que é melhor, né? Se eu pegar o B2 aqui olhando para a direita, eu só enxergo a barra BC, né? Então, em relação aqui ao ponto B2, eu tenho aqui, né, 3 kN comprimindo. Então, B2 menos 3 kN. Do B2 eu vou para o C antes, né, que eu chamei. E aí, em relação ao C antes, eu não tive nenhum carregamento novo entre essas duas barras, então eu vou permanecer com o mesmo valor aqui de menos 3. Em relação aqui ao ponto C depois, se eu considerar inclusive, né, que eu estou olhando para a direita, aí eu não estou vendo carregamento nenhum, já vejo que é 0. Ou em todo caso, né, se eu quisesse acumular aí com o ponto C antes, dizer que C depois é igual a C antes, eu teria que C depois é igual a C antes. Aí aparece aqui agora, apareceria, né, mais o 3 em relação a esse ponto, que deu chegar no mesmo valor de 0. Então aí os valores. Para essa barra de cá, a barra ABE, eu vou pegar que eu estou olhando para baixo. Aí eu teria aqui o A antes, 0. Aí eu vou para o A depois. Apareceu aqui o H e o VA, né? Como a barra é vertical, quem dá normal é o VA, que é o que está na vertical. Então aqui eu tenho VA comprimindo, porque está entrando no ponto. Então A depois vai ser igual a antes menos VA, então eu vou para menos 28 kN. Do A eu vou para o B1. Então B1 vai ser igual a depois, nenhuma carga aqui para alterar o normal, né? Então eu vou seguir aqui com o mesmo valor, menos 28 kN. B3 vai ser igual ao B1. Aí veja, né? Quando eu sair do B1 para o B3, apareceu aqui a barra BC completa, né? Então eu já tinha o valor do VA e aí começa a ver agora esse 2 kN, que em relação ao B3 eu vejo que ele está dando tração, né? Porque está saindo do ponto. Então B3 vai ser igual a B1 mais 2. Então menos 28 mais 2, menos 26 kN. O E3 em relação ao B3, né? Eu não tenho novidade nenhuma. Então permaneço ainda com o mesmo valor, menos 26 kN. Como eu já tenho todos os valores, eu posso traçar o diagrama agora, né? Então a barra DEF foi nula, aqui eu não tenho nada. A barra BC, a gente ficou aqui com menos 3, né? E a barra ABE, no A, isso aqui eu achei melhor marcar os pontos, né? No A foi 0, aí depois a gente foi para menos 28, as minhas escalas são diferentes nas barras, né? Então aqui eu tenho menos 28, segui com esse valor até o ponto B1, então aqui também eu tenho menos 28, nesse ponto aqui, né? Lá no ponto de cima, no ponto B3, foi para menos 26 e seguiu constante até lá em cima com menos 26. Então está aqui o diagrama antes fosse normal, né? Compressão de 28 na barra B, compressão de 26 na barra BE, compressão de 3 na barra BC e a barra DEF foi nula, né? Então está aqui
Diagrama de normal em quilonewtons. Então, um ponto maior aqui de destaque é que quando eu estou pulando, por exemplo, né, do ponto D1, né, só estou vendo aqui essa barra, e quando eu pulo para o ponto D1 do ponto D2, aparece isso aqui tudo, né, considerando que eu estou olhando para a esquerda. E aí seria a grande diferença aí desse problema. Então, no caso, está aí o diagrama de esforço normal. Diagrama de esforço cortante agora. Vou representar aqui o VA, que foi 28 kN, e o HA, 3 kN. Os pontos eu vou usar os mesmos, né? Aqui está o ponto A, B, C, D, E e F. No B, né, eu tenho B1, B2 e B3. No C, eu tenho C antes e C depois. No A antes e A depois. Em D, aqui eu não precisei fazer antes e depois, mas agora eu preciso, né, em relação ao cortante. Então, D antes, D depois. E no ponto E, eu dividi aqui em 1, 2 e 3. Então tá aí marcado todos os pontos. Então bora lá. Começando aí pela barra. Eu vou fazer aqui embaixo agora. Começando pela barra DEF, eu tenho aqui D antes, depois eu vou para o D depois para o E1, depois para o E2 e depois eu fecho lá no F, né? Então o A antes, se eu olhar para a esquerda, eu não estou vendo nada aqui ainda, né? Então o D antes é igual a 0, o D depois, estou na mesma barra, então eu posso acumular, vai ser igual ao D antes, e aí apareceu aqui o menos 10, né? Como eu estou olhando para a esquerda e a carga está para baixo, então negativo, então menos 10, 0 menos 10, menos 10, o E1 vai ser igual ao D depois, entre o D e o E1, novidade nenhuma, né? Então, menos 10 kN. Do E1 eu vou para o E2. Aí é a mesma história de novo, né? Do E1 para o E2, apareceu isso aqui tudo, né? Apareceu a barra BE, a barra B, a barra BC. E aí, como eu estou numa barra que é horizontal, que ainda cortante são as verticais, então eu vou ter que contabilizar aqui também o VA. Estou olhando para a esquerda ainda, né? Então, mais VA vai entrar positivo, né? Porque para a esquerda é positivo, se a carga estiver para cima. E tem aqui menos 2. Então, o E2 vai ser igual a E1 mais VA e menos 2, né? Menos 10 mais 28. Eu vou para 18, menos 2, 16 kN. F vai ser igual ao E2, do E2 para o F, tem aqui a carga distribuída, né? Então está para baixo, menos 4 vezes 4. 16 menos 16, 0. Fechei, né? Então vamos agora para a barra BC. A barra BC eu vou começar pelo ponto C. Eu acho que é melhor, né? Do que ficar olhando para a esquerda aqui, eu vou ver muita coisa. Então, cortante C depois, cortante C antes e cortante em B2. Então, se eu estou dizendo que eu estou começando pelo C depois, entenda que eu estou olhando para a direita, né? Cortei aqui nesse ponto, estou olhando para a direita. Daí eu não vejo nada, por isso é igual a 0. C antes vai ser igual a C depois. Pulei daqui para cá, apareceu o 2 kN, né? Só que como ele está para baixo e eu estou olhando para a direita, carga para baixo é positivo. Então aqui eu tenho mais 2. 0 mais 2, 2. O B2 vai ser igual ao C antes. Não tenho nada na barra, né? Então permaneço aqui com o mesmo 2 kN. Então está aqui o ponto B2 e
por fim, né, a barra BC. E aí falta a barra vertical, que eu vou começar aqui pelo ponto A antes e vou levar lá até o E3. Então A antes, A depois, B1, B3 e E3. E esses aqui eu vou calcular olhando para baixo. E aí dizer que eu estou olhando para baixo é dizer que eu estou olhando para a esquerda, né? Pelo que eu escolhi lá no começo. Então eu tenho aqui o A antes 0, o A depois. Apareceram aqui o HA e o VA, né? Como eu estou calculando o cortante, quem dá cortante é o HA, que é quem está perpendicular. O H ficou aqui para a direita, como eu estou olhando nessa posição, né? Ficaria aqui, no caso, menos HA. Então, A depois é igual ao A antes, menos HA. HA que foi 3, então menos 3 kN. B1 é igual ao A depois. Do A depois para o B1 não tem novidade nenhuma, então permaneço com o mesmo, menos 3 kN. B3 é igual ao B1. Entre B3 e B1 apareceu isso aqui tudo, né? A barra BC no caso. Daí eu já tinha visto o H, apareceu de novidade aqui o 3. E aí nessa configuração aqui, como o 3 está indo para a direita, né? Identifica aqui que esse 3 daí é cortante positivo. Então aqui eu tenho mais 3. Menos 3 mais 3 eu vou a 0. Entre o B3 e o E3 eu não tenho nada, então permaneço com o mesmo valor de 0. Então já tenho aqui todos os meus valores de cortante. E daí eu já posso traçar o diagrama, né? Então, na barra DEF eu comecei com 0. E aí, mesmo nesse ponto aqui, eu já fui para menos 10, né? No ponto D. Segui constante com o valor de menos 10 até aqui. No ponto E2, eu subi lá para 16. E zerei no ponto F, né? Na barra BC eu tive aqui 0, depois eu fui para 2 e segui com esse mesmo valor de 2 lá até o ponto B2. Nessa barra aqui eu saí de 0, aí eu fui para menos 3. Segui com esse valor de menos 3 até o ponto B1. Então, até aqui foi menos 3. E essa barra de cá, nenhum cortante foi nulo. Então, está aqui o diagrama de esforço cortante em kilonewtons. Aí, representado. Diagrama de cortante. E aí, por fim, né, vamos para o diagrama de momento fletor. Novamente aqui, deixa eu representar as reações de apoio. VA 28 kN, o HA 3 kN e o MA, agora eu vou precisar do MA, né? Que foi 8 kN. Esse aqui é o ponto A, aqui é B, C, D, E e F. Deixa eu pegar a mesma nomenclatura que eu peguei nos outros, né? Esse aqui foi o B1, B2, B3, E1, E2 e E3, né? Em relação aqui ao momento, como eu tenho um momento concentrado no ponto A, então no ponto A eu vou precisar calcular duas vezes, né?
Então vou colocar aqui como o A antes, um pouco embaixo, e o A depois ele um pouco em cima. Então, eu já sei que se a extremidade tiver com apoio do primeiro, do segundo ou em balanço, o momento é igual a zero. Então, eu já posso escrever aqui que o momento em C vai ser igual a zero, porque está em balanço, né? O momento em D também vai ser igual a zero, porque também está em balanço. O F também vai ser igual a zero, porque está em balanço. Então, só resta aqui os pontos A antes, A depois, B1, B2, B3, né? E1, E2 e E3. Esses eu só vou marcar mais um aqui, que é o ponto A antes. Se eu pegar o ponto A antes e eu olhar aqui para baixo, aí eu vejo que o ponto A antes vai ser igual a zero também, né? Porque eu não estou vendo carregamento nenhum. Então os demais eu vou escrever aqui do lado. Então começando aí pelo ponto E1, M1, se eu calcular aqui pela esquerda, eu tenho que o momento em E1, só estou vendo ali a carga de 10 kN, então, regra da mão esquerda, né? Eu tenho menos 10 vezes 2, então o momento em E1, menos 20 kN. Momento em E1, menos 20 kN, momento em E2, vou pegar aqui pela direita. Então E2, pela direita eu tenho a regra da mão direita, né? Só estou vendo aqui a barra F, então eu tenho menos 4 vezes 4 vezes 2, 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32 kN. Momento em E3, eu vou pegar por baixo, aliás eu vou pegar por cima. Olhando por cima, né, pelo que a gente convencionou, é equivalente a dizer que é a regra da mão direita. Tipo, olhando para a direita. Então eu tenho aqui mais 10 vezes 2 e menos 4 vezes 4 vezes 2. Então 20 menos 32, aqui eu tenho menos 12 kN. O ponto B2, eu posso olhar aqui para a direita e eu só vejo essa carga de 2 kN, né? Se eu cortar aqui e olhar para cá, o 3 está passando pelo ponto que me dá momento, menos 2 vezes 1. Então, momento B2, menos 2 kN. Momento B3, vou considerar que eu estou olhando para cima também. E aí o B3 vai ficar igual ao que a gente encontrou para o E3, né? Porque de novo eu só estou vendo a carga concentrada e a carga distribuída. Então eu tenho aqui, e eu estou olhando para cima e à direita, né? Então B3, 10 vezes 2, menos 4 vezes 4 vezes 2, que é igual a menos 12 kN. B1, eu vou tomar por baixo. E aí por baixo à esquerda, né? Eu estou vendo aqui, então, menos HA vezes 2 e menos MA, né? Então, menos 3 vezes 2, menos 6, menos 8, menos 14 kN. E aí, por fim, o ponto que eu chamei aqui de A depois, eu vejo, né, se eu tomar por baixo também, o HA, o VA e o MA, o HA não dá mais momento, o VA também não. Então só fica aqui menos MA, que vai ser igual a menos 8 kN. Então já tenho aqui todos os pontos, posso aí desenhar o diagrama agora, né? Então eu encontrei D0, C0, o que mais? Um dos valores de A também foi 0, né? F0, o E1, que é esse ponto aqui, foi menos 20. Vou marcar aqui menos 20. Posso ligar com linha reta porque eu não tenho carga distribuída. O E2, menos 32 kN.
Aqui eu não posso ligar com linha reta porque eu tenho a carga distribuída, né? Mas aí eu vou ter que acrescentar aqui o que era o quadrado sobre 8. Então, 4 vezes 4 ao quadrado dividido por 8. Daqui eu desço 8, né? Então, 8. A parte da linha tracejada. E tá aí, né? O ponto é 3. Eu encontrei menos 12. Deixa eu fazer isso aqui logo, né? C foi 0 e o C2 foi... Aliás, o B2 menos 2. Tá aqui também. Começando aqui por baixo, né? O ponto A antes foi 0, o A depois foi menos 8. Então, vou marcar aqui o menos 8. O ponto B1, menos 14. Posso ligar com linha reta, né? Porque eu não tive carga distribuída. O ponto B3 foi menos 12. Caiu aqui um pouco. E por fim o ponto é 3, menos 12. Então segui constante, né? Pronto, então tá aqui o diagrama de aumento fletor em kN/metro. Diagrama de fletor, diagrama de esforço cortante, diagrama de esforço normal e reações de apoio.